Vamos dar continuidade aos milagres de Jesus. Se você gosta dessas histórias, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe, para que nosso vídeo tenha um longo alcance e que a palavra do Senhor alcance o máximo de pessoas possíveis, que seja feita a vontade dele, né? Mas que alcance o máximo de pessoas possíveis. Nossa leitura hoje vai ser feita em Mateus 20, 29 a 34. Ela fala sobre a cura dos 2 cegos de Jericó. Então eu vou fazer a leitura, na sequência eu explico o que isso aqui está querendo dizer, tá bom? Então vamos lá, Mateus 20, 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que o Senhor passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram o seguindo. Então tem bastante coisinha aqui que eu acho bastante interessante. A primeira delas é a cura dos 2 cegos de Jericó. Quem se lembra de Jericó? Jericó é aquela cidade que lá no Velho Testamento Josué e os cristãos, Josué e os hebreus, Cristo ainda não tinha nascido, né? Josué e os hebreus circularam depois que eles saíram do exílio do Egito, do deserto, quer dizer, naquela sequência eles foram conquistando os lugares que Deus tinha dado para eles, juntamente com Josué, Caleb, os guerreiros da época lá, né? E eles não precisaram guerrear para fazer a tomada de Jericó. Jericó tinha uma muralha bem grande, era uma cidade grande, né? Com as muralhas altas, daí você pensa assim, um muro, só derrubar. Só que muralha não é muro, gente. Eu não sei se vocês já assistiram filmes de época. As muralhas eram feitas de pedra e em cima elas eram muito largas. Existem locais que em cima das muralhas são feitas casas. Eram feitas casas, as pessoas moravam ali. Então você pode perceber que é muito alta e muito larga. Não dá para simplesmente derrubar uma muralha, né? Um muro você derruba, vai lá, bate um carro, alguma coisa, você derruba. Uma muralha, gente, era muito bem feita, construída para proteger as cidades. Então elas eram fortes. Era muito difícil você conseguir passar uma muralha. Os portões geralmente eram muito grandes, feitos de forma quase impossível de serem ultrapassados, né? E a Bíblia relata pra gente que Josué conversou com Deus e Deus deu ordem para ele reunir o povo, tocar e cantar e circular aquele muro, ir dando voltas. E aquele muro caiu sozinho, somente com o canto deles e os toques de trombetas, tudo que eles faziam, aquele barulho, derrubou essas muralhas e eles conquistaram assim a cidade de Jericó. Por que eu estou contando isso? Porque os 2 cegos eram de Jericó. Eles ficavam na porta pegando esmolas, né? Ali na porta as pessoas davam comida, davam dinheiro para eles nas portas da cidade, que era onde as pessoas transitavam, onde as pessoas se reuniam para julgar as coisas. Então era um lugar estratégico, era um ponto estratégico. E eles conheciam a Jesus, né? Aqui fala assim, que eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram. Como que você clama para alguém que você não conhece ou que você não tem esperança? Se você fica doente, você vai pedir para um professor te curar? Não vai, né? Aonde você vai? Você vai no hospital. Você vai procurar um médico, os índios vão procurar um curandeiro, quer dizer, existem pessoas específicas. Se esses cegos de Jericó clamaram a Jesus por cura, é porque eles sabiam que Jesus tinha o poder de curar. Ele tinha esse dom, né? Então eles clamaram. Tendo ouvido que Jesus passava, clamaram:
Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Viu como eles eram do povo de Deus? Eles conheciam a Jesus e sabiam que Jesus era descendente de Davi. Quem era Davi? Um rei muito famoso que existiu lá, que é famoso até os dias de hoje. Eu ainda vou contar as histórias do Velho Testamento e nessas histórias com certeza eu vou falar do rei Davi. Tá? Para mim um homem maravilhoso que tem uma grande ênfase aqui na Bíblia, tá? Mas as multidões os repreendia para que se calassem. Quer dizer, as multidões estavam seguindo ali e pensavam, nossa, vão ficar incomodando o mestre com essa gritaria, fica quieto. E quanto mais eles repreendiam, mais os homens gritavam, né? E gritavam cada vez mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Nossa, gente, Jesus está tão acostumado a lidar com as pessoas. Será que quando Jesus estava passando ali, ele não sabia que os cegos estavam ali? Ele não sabia o que eles queriam? Mas que estranho isso, né? O que vocês acham? Isso mesmo, Jesus sabia, mas ele queria que eles pedissem. E ele queria usar essa cura como uma referência dos seus milagres. Ele curou esses homens na frente de uma multidão, né? Então ele usou esses homens, a cura desses homens, para propagar os seus milagres. Aqui na Bíblia, eu sempre gosto de citar isso, são poucos os milagres de Jesus que estão escritos aqui. A Bíblia narra pra gente que se todos os milagres que Jesus fez fossem colocados em livros, não caberiam nas bibliotecas do mundo os livros de todos os milagres que ele fez. Mas alguns estão aqui, para quê? Para servir para nós de exemplo, de consolo, de consumador da nossa fé. Em quem nós cremos? Em Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Jesus é Deus, o Deus vivo, que morreu, que veio, se encarnou, morreu, ressuscitou, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o mal e hoje está vivo à direita de Deus lá no céu, né? De onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então, se ele vai julgar, ele é juiz. Na verdade, Jesus é Deus soberano, ele é tudo que você imaginar, nosso advogado, nosso juiz, é o salvador, é o consolador. Jesus é o Filho de Deus que veio para cá e os três são um só, Jesus é Deus. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, quer dizer, o que eles queriam? Senhor, que a gente consiga ver. Nós queremos que o Senhor nos cure, que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor nos cure. Nós queremos ser pessoas normais, nós queremos trabalhar, nós queremos viver a nossa vida com dignidade. Hoje nós vivemos assentados na beira do caminho, pedindo esmolas. Nós não queremos isso, nós queremos ser pessoas fortes, saudáveis, que possam viver a sua vida decentemente. E Jesus se condoeu deles. Quer dizer, Jesus teve misericórdia, Jesus teve compaixão daqueles dois homens. E disse para eles assim, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista. Quer dizer, Jesus não disse nada, só tocou. E imediatamente os dois voltaram a ver. Aí eu pergunto assim, bom, aqui não fala que eram garotos, aqui não falam que eram moços, aqui fala que eram homens, né? Então eu imagino que eles deviam ter uma idade superior a 25 anos, 30 anos. Eu estou imaginando, porque aqui diz homem, né? Será que esses homens nunca procuraram cura? Será que eles já não tinham ido na sinagoga? Será que eles não foram no poço, onde afundava e sarava? Será que eles não procuraram profetas? Por que ninguém conseguiu curar? É um propósito de Deus.
Mas isso aí prova que os milagres de Jesus eram feitos em lugares e pessoas que era impossível aquilo ser feito sem a intervenção de Deus ou de Jesus, né? Então Jesus coloca a mão e os olhos se abrem. Imagina, você, um cego, eu tenho um filho surdo, né? Imagina meu filho surdo, eu vou, toco e falo, filho, volta a ouvir, que ele vai ouvir. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Meu filho tem 30 anos. Ele já fez implante coclear, ele usou o aparelho auditivo, né? Mas mesmo assim, não é a mesma coisa, sabe? Ele tem as limitações dele. Esses 2 homens foram libertos desse mal. Eles ficaram sem limitação alguma. Eles não precisaram usar óculos, não. A Bíblia fala que imediatamente recuperaram a vista. Não eram mais cegos, né? Isso é muito lindo. Parece uma coisa tão simples cada vez que a gente ouve. E imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Seguindo para onde, gente? Quem sabe para onde Jesus estava indo? Né? Aqui a sequência de Mateus fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Quando Jesus pega a jumentinha e entra, é ovacionado lá, né? Então esses homens estavam seguindo Jesus neste momento da vida dele, mas nós sabemos que depois desse momento tudo o que vai acontecer com Jesus, né? Ele vai ser entregue por um amigo dele, mas essa é uma história que eu vou contar depois, né? O que importa para nós agora é sabermos quem é esse Deus que a gente serve, né? Será que Jesus ainda tem esse poder? Ou será que eles cessaram lá depois da sua morte e ressurreição? Eu creio, gente, como boa cristã que sou, lendo as Escrituras e conhecendo o Deus soberano a quem nós servimos, que Deus e Jesus não mudaram e eles não vão mudar. Eles vão ser sempre os mesmos. Eles são eternamente Deus. Então, tem poder ainda de curar? Tem. Tem poder de transformar? Tem. Mas eles têm o seu propósito. Deus criou tudo com um propósito e esse propósito vai se cumprir. Mesmo que a gente ache que está errado ou que a gente não compreenda, Deus é soberano. Se alguém te perguntar assim, por que Deus deixou acontecer tal coisa? Existe apenas uma resposta, porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. E é com essa palavra que eu quero fechar esse vídeo e até o próximo vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, clique no joinha, compartilhem e se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, quiserem dar alguma sugestão ou fazer alguma pergunta sobre esse mesmo tema ou qualquer outro, deixa aí nos comentários, eu vou estar acompanhando e respondendo vocês. Se for muito difícil para mim, vou estar estudando, né? Eu vou estudar o que vocês pedirem e vou trazer para vocês. Se eu não conseguir, eu vou pedir auxílio para os pastores, né? Eu vou voltar com o tema que vocês desejarem e eu espero que vocês compartilhem e que essa mensagem alcance muitos corações que precisem ouvir sobre isso de Deus. Deus fala aos corações. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, quando lançada, não volta vazia. Eu creio. E você? Até a próxima. Tchau.